Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 213, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. É o último capítulo. E hoje estudaremos preces por outrem, preces pelos outros, né? E aí estudaremos exatamente prece por uma criança que acaba de nascer. São os itens 53 até o 56. Prece por uma criança que acaba de nascer, tá certo? Muito bem. A gente informa, você que está chegando, que já quer ir direto para o estudo, corre para 5 minutos, tá? Ali é a hora que começa o estudo. Aqui eu vou dando informações até então, até chegarmos aos 5 minutos, tá? Primeira delas, sobre a nossa página na internet. Aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda semana, toda sexta-feira, a gente coloca um novo vídeo, um novo estudo. Esse que você está assistindo agora? Então, nessa página tem o vídeo, tem o texto do Evangelho, tem o texto da página de preparo. Hoje é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. Parece brincadeira, né, eu falar isso, botar o significado, é porque tem tanta palavra complicada, a gente coloca do lado ali o significado, a gente coloca o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar, a gente coloca o tira dúvidas, mas ainda assim, se você tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é não? Aqui ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Pode mandar a tua mensagem, seja para falar de Evangelho no Lar, se você quer enviar um convite para fazer uma live pela sua casa espírita ou com o seu grupo de estudos, a gente combina, ou até uma palestra presencial, a gente combina, ou você quer conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar um WhatsApp à vontade. Todas as mensagens são respondidas, tá? Se você preferir e-mail, aqui ó, amorperdãoefé@gmail.com. O e-mail eu chamo sempre a atenção que muitas vezes ele vai naquela caixa de spam, naquela lixeira, lixo eletrônico, né? E nem sempre eu visualizo. Se você mandar um e-mail e passar 10 dias e eu não responder, manda de novo ou então chama pelo Zap, que é mais seguro, tá? Então tem essa situação. O Zap, 100% das mensagens são respondidas. Eu posso até não responder na hora, mas todas elas são respondidas. Para quem quer me acompanhar aí pelas mídias sociais, pelas redes sociais, o Instagram, por exemplo, aqui ó, Sérgio W. Soares. Você vai lá, bota Sérgio W. Soares, pode me adicionar lá, tá? Você também será sempre muito bem-vindo ali para acompanhar os outros trabalhos aí que a gente desenvolve, né? Então, tem esse caminho aí pelo Instagram, tem pelo Facebook. Aliás, Facebook bota Sérgio W. Soares. E por falar em Facebook, a gente tem o Facebook do Evangelho no Lar. Você não sabe qual é não? Olha aqui ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Vou repetir, hein? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então você entra, clica em curtir, clica em compartilhar. Vamos levar adiante cada vez mais a ideia, a proposta do Evangelho no Lar. É tão importante, né? Então vamos sempre fazer isso, nos tornarmos instrumentos de ajuda e de auxílio quando a gente faz isso, né? Quando a gente compartilha esse tipo de informação. São informações tão valiosas, tão úteis, né? Essa parte então desse capítulo 28, preces, as preces para cada situação. E vocês sabiam que tem gente que não faz Evangelho no Lar nessa parte? Chega no capítulo 27 e para. Incrível, né? Mas, enfim. E a gente fala também que o nosso estudo está na Rádio Espiritismo. Aqui, ó. www.radioespiritismo.com.br. Você entra lá, você pode baixar até o aplicativo na sua loja predileta, aí, Play Store, Apple Store, e você acompanhar 24 horas de programação espírita, tá? Vá lá em grade de programação para você saber os dias e os horários do nosso Evangelho no Lar. E você pode preparar a água, o copo, o vasilhame. Daqui a pouco tem também a fluidificação da água, certo? Bom,
Vamos dar então início ao nosso Evangelho no Lar de hoje com a prece de abertura, né? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Agradecemos desde já pela presença dos anjos guardiães que aqui se encontram desde cedo preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possamos, neste Evangelho no Lar, aprender, conhecer, compreender todos os bons valores ensinados pelo Mestre Jesus e principalmente que nós consigamos colocar em prática todas essas lições. Que possa este Evangelho no Lar transcorrer num clima de muito amor, num clima de muita paz, de muita alegria e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, nós vamos então para a leitura da página de preparo. Página de preparo, o livro Vinha de Luz. Quem é o autor desse livro? É o Espírito Emmanuel, que já está até reencarnado, né? E quem psicografou foi o Chico Xavier, certo? Bom, capítulo 138 diz o seguinte: iluminemos o santuário. Então vamos entender essa situação, né? Iluminemos o santuário. E aí, o Emmanuel vai buscar uma frase de Paulo que está anotado em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Não foi anotado às 6h16 da manhã não, hein? Capítulo 6, versículo 16. Certo? Sérgio, o que é versículo? É que no capítulo de um livro, ele numerou cada frase. E às vezes é um capítulo enorme, né? De 2 páginas, né? Então ele fala, vai lá na frasezinha número 16 e tem um númerozinho em cima lá na Bíblia, ok? Então facilita para você encontrar exatamente aquela frase. Capítulo 6, versículo 16. E o que é que Paulo falou, Sérgio? Eu estou querendo saber. Conta para mim o que é que Paulo falou. Paulo falou assim, ó: pois nós somos um santuário do Deus vivo. Então ele falou, nós somos um santuário do Deus vivo. A semente, né, a essência está em nós. Só que nós somos ainda sementes muito cruas, que a gente ainda não consegue dar aqueles frutos daquela plenitude que algum dia nós conseguiremos. Já conseguimos muita coisa. Muita coisa a gente já consegue. Verdade seja dita. Mas a gente já chegou até o final da linha? Não, ainda não. A gente ainda precisa... Se nós aqui estamos encarnados nesse planeta, é porque ainda temos muito, mas muito ainda o que aprender. Ok? Então, o Emmanuel começa a explicar sobre essa história aí de nós somos um santuário do Deus vivo. Vamos ver então o que o Emmanuel tem para nos dizer. Ele fala assim: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Então, olha só, né? O que faz eu ser diferente de você e você ser diferente de outra pessoa, e de outra pessoa, e de outra pessoa, está no esforço individual. No teu esforço aí. Eu talvez seja bom
em fazer o evangelho no lar, ou talvez ainda precise até melhorar, né, quanto a isso, mas só de evangelho no lar, quando nós finalizarmos essa série, vão ser 225 vídeos. Se a gente for buscar lá em 2012, também fizemos essa série inteira em 225 vídeos. Então são 450 semanas gravando o evangelho no lar. Ó, um esforço individual, que de repente pode me capacitar para dar uma palestra. Aliás, quando eu chego em alguma casa espírita me convida para dar uma palestra, Sérgio, uma palestra de imediato, agora sim, sem você estudar, eu falo qualquer tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já tenho ela toda preparada. É um esforço individual, faz eu ter esse diferencial na hora que eu chego numa casa espírita para dar uma palestra. Quando eu recebo um convite de última hora, faz esse meu esforço individual, faz isso. Às vezes, você pode ter um esforço individual para ser um bom escritor ou uma boa escritora, um bom cantor ou uma boa cantora, um bom administrador ou uma boa administradora, um bom cozinheiro ou uma boa cozinheira. Tudo vem do esforço individual. Agora, as oportunidades, todos nós temos a oportunidade. Ah, Sérgio, mas a pessoa que nasce numa favela, numa comunidade, né, que é a maneira que hoje se fala, e que num ambiente muito difícil, tudo bem, pode ter dificuldade. Dificuldade é uma coisa, oportunidade é outra completamente diferente. Completamente. Eu conheço pessoas que nasceram em comunidades e que hoje são milionárias e que ajudam um monte de gente. E eu conheço também pessoas que nasceram milionárias no chamado berço de ouro e que hoje estão pedindo esmola, estão mendigando comida na rua. É uma coisa assim. Então repare, a oportunidade, ela é dada para todos. E a gente vai ver em que ponto nós vamos aproveitar essa oportunidade, né? Então ele coloca indiscriminadamente. Ou seja, indiscriminadamente significa para todos. Sem... eu não vou botar aqui, não, vou deixar assim. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos nós temos essa oportunidade. Tem uma frase do Bill Gates. Bill Gates, ele é o criador, né, o fundador da Microsoft. Se você está usando aí um computador e que você tem aquele programa Windows, né, foi ele que inventou isso. E o Bill Gates, ele fala assim: nascer pobre não é uma escolha, mas morrer pobre é. Ele coloca, né? Alguns já vão se sentir ofendidos. Ah, Sérgio, mas que coisa, né? Olha só, é só porque ele ficou rico e não sei o que lá. Não, mas veja só. Essa frase não vale só para nascer pobre, não é uma escolha. Morrer pobre é. Nascer sabendo cozinhar não é uma escolha. Morrer sem saber cozinhar é uma escolha. Nascer sem estar trabalhando não é uma opção. Morrer sem estar trabalhando é. Nascer sem ter estudo não é uma escolha. Morrer sem ter estudo é. Não pegue só no sentido ali que ele fala da riqueza financeira, não. Mas para todos os aspectos da nossa vida. Nós temos a oportunidade de estudar, de aprender, de conhecer. Você que está fazendo esse Evangelho no Lar e que já acompanha desde 2012, coloca aí nos comentários, coloca mesmo aí nos comentários se você
é a mesma pessoa ou se você aprendeu muito mais. Coloca aí, é importante. Então repare, nós temos a oportunidade de aprendizado e de conhecimento. Todos nós, tá certo? Ele coloca isso, possibilidades idênticas. Possibilidades idênticas vem o quê? Na oportunidade de eu nascer, do meu nascimento. Eu posso, no meio do caminho, encontrar obstáculos ou dificuldades. Por outro lado, esses obstáculos e dificuldades, muitas vezes, é o que vai te fortalecer para lá na frente você ter um sustento bom nas tuas ideias, nos teus princípios e nos teus objetivos. Ele continua falando aqui. Todos somos, pois, consoante, né? Diante da sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Vou botar aqui conforme, né? Conforme fica melhor. Eu tinha botado diante. Conforme a sentença de Paulo, ou de acordo, ou conforme a sentença de Paulo, somos santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas, excluídas da fé. Então, o que acontece? Por que Deus não olha para mim? Por que meu mentor, o meu anjo da guarda, não me ajuda? Aquela coisa e tal. Principalmente na hora de uma dificuldade, né? Eu faço um monte de bobagem, aí na hora que eu tenho dificuldade, eu quero que meu anjo da guarda me ajude. Pera aí, como é que funciona isso? Se ele ajudar, do tipo, resolver o problema, sabe o que você vai fazer? Você não vai ter aprendido nada, você vai continuar fazendo o mesmo erro. Mentor espiritual e anjo da guarda não é babá. Eu falo isso toda hora. Aliás, eles falam isso também. Porque cá entre nós, vocês pensam que eu também não reclamava com eles? Eu reclamava, eu falava, pô, tu podia me dar uma ajuda, né? Podia colaborar aqui comigo. Eu já contei aqui esse segredinho, já nem é mais segredo para vocês, né? Que quando eu era criança, né, eu com a mediunidade, eu tentava psicografar a resposta das minhas provas da escola. E eu ficava danado com os mentores. Eu falava, mas tudo bem que naquela questão discursiva, que é uma redação, tu não me ajuda. Mas na múltipla escolha, A, B, C, D ou E, me diz só uma letra, só uma. Nunca disseram nada. Nada. Eu ficava danado com isso. E eles falavam, se eu der a resposta, você vai aprender alguma coisa? Você que estude para tu saber a resposta. Era isso que eu ouvia. Pergunta se eu gostava. Não gostava não, eu ficava danado. Com 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu ficava... Mas tá bom, né? Foi o aprendizado. Ou seja, mentor espiritual não é babá. E aí a pessoa fica reclamando. Se declara afastada, excluída da fé, excluída de Deus. Não foi excluída nada. Muito pelo contrário. Enquanto dispõe da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, várias pessoas, né, ficam fazendo anedotário, piada leve e irônica. Olha lá o cheio de fé, olha lá o sonhador, olha lá o sonhador indo fazer. Olha, os sonhadores são os que chegam lá, hein? Não porque eles sonham, mas é porque além deles sonharem, eles sentem e eles vivem aquele sonho. E aí, pela lei de atração, as coisas começam a acontecer. Simplesmente assim. A gente desperta, né, dá um start numa energia que foge da nossa capacidade e que ela começa a funcionar, começa a fluir. Mas tem aquela turma, né? Olha lá, o sonhador, olha lá o outro, olha lá o caridoso, olha lá o bonzinho, tá indo lá na instituição, tá indo visitar o hospital. Eu vou pra praia. Não tem problema nenhum você ir pra praia. Eu não tô aqui criticando quem vai à praia. Eu mesmo adoro ir pra praia. Mas eu posso fazer o quê? Num dia eu vou na praia, no outro dia eu vou visitar uma instituição, no outro dia eu vou ver um jogo de futebol,
no outro dia eu vou estudar, no outro dia eu vou ver um filme. A gente pode criar situações, né? Mas fica aquela turma zombando, debochando. Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. Então, na hora de você buscar, de você fazer a tua parte, não faz. Mas aí na hora da colheita, ele reclama porque não tem nada para colher. Não plantou nada, não vai ter o que para colher? Não vai ter nada. Aí ele fica reclamando, fica protestando. Então ele diz, são companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. Na hora do desencarne, né? Ele fica danado com isso. São absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Então ele reencarnou, teve inúmeras oportunidades e ele desperdiçou essa oportunidade. Desencarna, o que acontece? Ele não aprendeu nada, não evoluiu nada. Vale lembrar que na condição de espírito, nós frequentamos regiões de mesmo padrão vibratório. Mesmo, não tem mistura, são regiões de mesmo padrão vibratório. Numa escala de 0 a 10, se o meu padrão vibratório ele é elevado, ele é 8, eu vou ficar numa região de nível 8, com outros espíritos de nível 8. E aí, o que acontece? Quem está em nível 9, em nível 10, eu não alcanço. Se eu tenho um padrão vibratório baixo, eu estou lá no nível 2, nível 1, ou se bobear no nível 0. Isso nós no plano espiritual, tá? E aí o que acontece? Quando a gente reencarna, é uma oportunidade da gente misturar, da gente se misturar. Espíritos do nível 8, do nível 7, do nível 6, do nível 5, do nível 2, do nível 1, se encontram aqui, para que nessa mistura venha a oportunidade de aprendizado, de evolução e de crescimento. Então eu estou lá no nível 2, chego aqui, tenho um monte de oportunidades para eu ficar no nível 3, 4, 5, porque no nível 2 eu não gosto, é muito ruim lá no plano espiritual ficar no nível 2. Eu queria o nível 10, tudo bem, ainda não estou a ponto de chegar no nível 10, mas eu cavar o nível 3, nível 4, aí já ia ficar de bom tamanho, né? E aí eu reencarno e não faço nada. Nada de útil. Então, eu tive a oportunidade de reencarnar, conhecer pessoas num grau mais elevado, assim como conhecer pessoas também num grau mais para baixo. E de repente eu escolho aquela turma naquele grau mais para baixo. Eu poderia até escolher aquelas do grau mais para baixo para chamar elas para subir, né? Mas eu vou naquele grau mais para baixo para me aproveitar, explorar e aquela coisa toda. E aí vem o desencarne e aquela pergunta: e aí? Você curtiu a sua encarnação ou você aproveitou a oportunidade da reencarnação? Como é que foi? Curtir a encarnação é uma coisa, aproveitar verdadeiramente, será que na hora que você desencarnar, eu chamo você para uma reflexão, vocês não precisam falar isso em voz alta se vocês não quiserem, porque eu sei que nessa hora alguns ficam meio envergonhados, mas imagine um momento de desencarne e você se encontrando com o teu mentor espiritual. Será que você vai ser parabenizado ou será que você vai ser consolado? Olha, meus parabéns, olha, você se propôs e tu fez bastante coisa. Poderia ter feito mais, mas você fez bastante coisa. Que legal! Estou muito satisfeito. Ou será que o teu mentor, ele nem precisa falar nada. Na hora que você desencarna e encontra ele,
ele já está fazendo aquela cara. Conta para mim aí, como é que você se sente nesse ponto? Vale aí essa reflexão, né? Então vamos continuar aqui. Debalde, inútil se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar, perde a capacidade. Não quero dizer aqui que ela tenha ficado surda, não, tá? A capacidade de escutar os bons conselhos, as boas lições. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas, né? Grossas, né? Vou botar aqui. Fronteiras espessas, são fronteiras grossas, grandes, de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e de paz na velhice e na morte. Ou seja, ele teve a oportunidade, mas ele não aproveitou em nada aquela oportunidade. Então, até que ponto será que nós estamos? Esse estudo, essa leitura, ela chama a gente para uma reflexão muito forte, né? Muito importante, né? O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas, porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura para a descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Resumindo, ele fala assim: eu reencarno, tenho inúmeras oportunidades e eu posso aproveitar ou não. E aí, terminado esse período, eu venho a desencarnar. Venho para o meu encontro com os meus mentores, os meus amigos espirituais. E aí, como é que foi? O que é que você se programou? O que é que você fez? Ih, meu Deus do céu, pisei na bola, né? Posso reencarnar de novo? Pode. Pode reencarnar de novo. Muitas vezes numa situação mais complicada ainda do que aquela anterior. Mas pode reencarnar de novo. E aí reencarna, e aí a gente fica nesse ciclo onde alguns reencarnam e aproveitam. Então eles vão crescendo até chegar ao ponto que eles não precisem mais reencarnar. Agora outros, eles ficam no mesmo ponto. Não muda nada, reencarna e reencarna. É como um aluno na escola. O aluno está na primeira série. Tudo bem, ele tem que ir para a escola todo ano, mas ele vai mudando de série até que chega uma hora que ele não precisa ir mais na escola. E o outro, ele vai para a primeira série, repete, é reprovado. Aí ele vai de novo, é reprovado. Aí ele vai de novo, é reprovado. Ele entra na escola com 6 anos de idade, ele fica até os 20 anos na primeira série. Ué, aí vai fazer o quê? O problema é da escola? É do professor? Não, o problema é dele, do aluno. Geralmente esse aluno abandona a escola, né? Mas no ciclo da vida, da evolução, do progresso, da nossa evolução como espírito, não, a gente não tem essa opção não. De abandonar a escola, não. Vai reencarnar quantas vezes forem necessárias. Eu não me lembro se é André Luiz, ou é Ramatiz, ou é Emmanuel, eu acho que é Ramatiz, que ele fala que nós, para estarmos aqui, já reencarnamos cerca de 2.000 vezes. 2.000 encarnações. E olha que a gente não é lá grande coisa, né? Olha que interessante. Então fica aí essa reflexão. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, prece por outro e por uma criança que acaba de nascer, os itens 53 ao 56, ele começa no prefácio, no item de número 53.
ele fala assim: somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, da vida encarnada, né? Vou colocar aqui. Da vida encarnada. Vocês estão acompanhando em tempo real aqui à medida que eu vou botando ali as palavrinhas, né? Então, depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, encarnada, chegam à perfeição os espíritos. O espírito, aquilo que eu tinha acabado de falar, ele reencarna inúmeras vezes. Vai evoluindo, ele chega num ponto que ele já não precisa mais reencarnar. Ele chegou no ponto como um espírito perfeito, tá? Os que se encontram na erraticidade, o que é erraticidade? Entre uma encarnação e outra. Uma pessoa desencarnou no ano 2000, reencarnou no ano 2020. Desencarnou no ano 2000, reencarnou no ano 2020. Ela ficou 20 anos entre 2000 e 2020 na erraticidade. Ficou lá entre uma encarnação e outra, ok? Então, os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita voltar a uma existência que lhes proporcione meios de progredir. Quer pela expiação. Expiação é o quê? Não é ficar espiando a vida dos outros, não. Expiação é quitação de débitos, tá? Pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes. O que são vicissitudes? São as dificuldades, são as adversidades, são os contratempos, tá? Isso são vicissitudes. A que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. Gente, eu vou fazer uma missão para a humanidade. Olha, a gente aqui está sempre numa missão. Muitas vezes, você, no que ajudou uma pessoa, você já está ajudando a humanidade. Humanidade são os seres humanos, os seres encarnados. Você ajudou um, você já está ajudando a humanidade. Se ajudou outro, você já está ajudando a humanidade. É porque as pessoas acham que ajudar a humanidade é ajudar uma multidão. Não necessariamente. E muitas vezes você pode ajudar uma pessoa e aquela pessoa ser aquela pessoa que ajuda milhares ou milhões de pessoas. E que num momento ali de dificuldade você estava ali para dar ajuda, para dar auxílio, né? Então somos sempre instrumentos de Deus. Ou temos essa oportunidade. Se a gente aproveita ou não, é outra história. Então ele fala, né? O espírito está lá no plano espiritual, aguardando uma oportunidade para o reencarne. E aí ele continua falando: o seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira porque empreguem o tempo que hajam de estar na Terra. Ou seja, dentro daquela frase, né? A plantação é livre. Você escolhe o que é que você quer plantar. Agora, a colheita é obrigatória. Eu tenho ali o terreno, reencarnei, tenho ali a minha oportunidade. Eu vou escolher o que é que eu quero plantar. Particularmente, eu adoro uma melancia. Gosto muito de melancia. Acho docinha, acho tão gostosa. Nossa, eu toda hora estou comprando melancia. Comprei até um cortador que ele corta a melancia em cubinhos, né, que fica uma delícia. Já boto no pote ali, já vou comendo aqueles cubinhos, jogo até a melancia fora. A casca, né? Nem ocupa muito espaço na minha geladeira. Adoro melancia, adoro plantar melancia. Se eu plantar melancia e cuidar e tratar, daqui a pouco eu vou estar colhendo melancia, que é tão docinha, eu gosto demais. Mas se eu resolver plantar limão, sabe o que é que eu vou colher? Adivinha? Limão. E aí eu fico reclamando que o limão é azedo. Será que faz sentido eu reclamar que o limão é azedo depois de eu ter plantado limão a minha vida toda?
Será que faz sentido eu debochar dos mentores espirituais? Ó, eu tô comendo limão azedo aqui, ó, e eles não fazem nada. É claro que eles não fazem nada. Eles vão falar, ué, meu filho, não foi você que quis plantar limão? Prova aí agora. E você depois vai esperar a próxima temporada para, quem sabe, plantar laranja, ou plantar tomate, ou plantar qualquer outra coisa. É assim que a gente reencarna. Chegamos aqui com a oportunidade da gente utilizar o tempo, né, que a gente quiser aqui na Terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Você aí que tem um pai, uma mãe ausente, ou que não te deu nada, ou que não fez, e você fica amaldiçoando esse teu pai, essa tua mãe, por causa disso, olha, se você aceita uma sugestão, não fique amaldiçoando não. Sabe por quê? Porque eles assumiram um compromisso e uma missão tão importante, e eles jogaram no lixo essa oportunidade. E se você ficar com mágoa e com raiva, é um sentimento que vai fazer mal para você. Aproveite, se isso tiver acontecido, para que na hora que você for pai e você for mãe, você seja o melhor pai ou a melhor mãe. Faça disso uma oportunidade para você se tornar uma pessoa cada vez melhor e não cair naquele mesmo erro. Por outro lado, se você teve bons pais, agradeça pela oportunidade e quem sabe até parabenize eles, porque eles vão prestar contas lá do outro lado. Aqueles pais ausentes e que imagina a cara deles na hora que eles forem prestar contas. E imagine também a proposta de reencarnação deles. Qual será, né? Então, elimine essa energia. É uma sugestão que eu dou. Ele continua falando aqui, né? Então os pais vão responder a Deus pelo desempenho que derem esse mandato. Para lhes facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial dos pais, né, uma lei da natureza, lei que jamais transgride impunemente. Então ele fala assim, se aquele pai, aquela mãe largarem, não quiserem, né, não souberem aproveitar isso, tiverem uma ausência com isso, ele fala, né, que isso não vai passar impune. Impune, cuidado, não é no sentido de punição, é no sentido de lei, de causa e efeito. Ok? Deus não castiga ninguém, mas temos a lei de causa e efeito. E aí, ele nos sugere duas preces. Uma, que é no item 54, uma prece para ser dita pelos pais. Então, os pais, né, eles vão falar uma prece mais ou menos assim. Espírito que encarnaste no corpo do nosso filho, seja bem-vindo. Vale lembrar que aquele corpinho que nasce é um corpinho recém-nascido, uma criancinha, um bebezinho. Está no início da vida terrena. Mas o espírito, não. O espírito já é velho, já carrega um monte de vícios, um monte de hábitos, um monte de característica, traços de personalidade. Você não vê crianças tão diferentes, às vezes, desde pequenininho? Um é mais manhoso, outro já não é. Um já é mais chorão, outro já não é. Um é mais preguiçoso, outro é curioso. Já são traços lá, ó, daquele espírito antigo. Ok? No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, capítulo 2, lê só o capítulo 2, ele fala sobre personalidade congênita. É a nossa característica de espírito. E que continua. Então, ele coloca, né? Espírito que encarnaste no corpo do nosso Filho, seja bem-vindo. Ser bendito, ó Deus onipotente, que nolo mandaste. E eu agradeço a Deus por ter mandado aquele Espírito. É um depósito que nos foi confiado
e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que vão povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-la a progredir na senda, né, no caminho do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal por culpa nossa, responderemos por isso, visto que então teremos falhado em nossa missão junto dele. Ele pode falhar. Agora, uma coisa é ele falhar pelo livre-arbítrio dele, e outra é ele falhar porque eu deixei de lado. São coisas diferentes, ok? Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dai-nos a força e vontade de cumpri-la. Se esse filho nos vem como provação para nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Pode ser um espírito que foi um inimigo de uma vida passada e vem para vocês resgatarem laços de amizade, de amor. Pode ser. Bons espíritos que presidistes, que dirigiu ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência, não os abandonais. A gente já viu que ele jamais vai ser abandonado, né? Afastai dele os maus espíritos que tentem orientá-los para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Isso está no capítulo 14, no item número 9, ele fala mais detalhadamente sobre isso. Tá? Outra prece no item 55. Meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Ilumina a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender a tua paz. Né? Então, pode ser feito pelos pais também, ou pelos parentes, pelos avós, né? Não tem problema. E no item 56, Deus de bondade, pois que te aprouve, né, agradou permitir o espírito dessa criança viesse de novo sofrer as provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir. Ele não vem para sofrer, ele vem para progredir, ok? Dá-lhe luz a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te, adorar-te. Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte de tuas sábias instruções, que sobre a égide, sobre a proteção do seu anjo guardião, a sua inteligência se desenvolva e amplie, e o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos, dos obstáculos da vida. Que ele, enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor que nos põe em prova para purificar-nos. Senhor, lança paterno olhar sobre a família a que confiaste essa alma, para que ela compreenda a importância da sua missão. E faça que germine, desenvolva nessa criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, ó meu Deus, de atender a essa humilde prece, em nome dos merecimentos daquele que disse: deixai vir a minhas criancinhas, porquanto o reino de Deus é para os que se lhe assemelham. Nasceu uma criança, você foi visitar, você pode levar esse capítulo 28 e fazer essa prece, do item 56. Essa é linda, né? Para toda aquela família, todos aqueles pais, né? Beleza? Fechamos então. Tempo estourando, né? Nossa, prece para encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece quando disser pausou. Você pausa aí para mencionar os nomes, tá ok? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos fazer um pedido especial por cada irmãozinho e irmãzinha encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes então. Pausou aí? Soltou o pause. Fluidificação da água. Olha aqui, já peguei aqui minha jarra. Minutos de Espiritismo 23. Depois você procura lá que tem o estudo completo. Vou colocar essa jarra sobre a mesa, as mãos sobre ela, né? Pode ser o copo, vasilhame aí que você tiver, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos
possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando minha água, você aí vai pausando, né? Por favor, porque senão fica muito corrido. Saúde, prece de encerramento. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus e Espíritos amigos, obrigado por mais este Evangelho no Lar, por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado e conhecimento, que possamos refletir sobre tantas instruções que foram vistas hoje e que possamos colocá-las em prática. Agradecemos a limpeza espiritual que foi feita em nosso ambiente, que possamos mantê-lo tão limpo como se encontra agora e que seja possível estarmos de volta na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, se vê, a prece ela pode ser curta, né? Como foi essa. Sendo assim, finalizamos, né? Obrigado aí por você ter participado, ter assistido, tá? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!